o vídeo acabou cortando, mas então existe um interesse público de que essas pessoas cumpram aqueles dispositivos legais, né? Principalmente do cumprimento das normas sanitárias e assim por diante. Essa então é a polícia administrativa, que também é a administração pública. Nós vamos ver que é serviço público também. O próprio serviço público, né? Então, tudo que a gente for ver lá nas próximas aulas sobre o conceito de serviço público está incluído aqui dentro do conceito de administração pública. E a intervenção direta ou indireta, ela acontece quando por alguma razão essa administração pública precisa, conforme os dispositivos legais, intervir nas atividades privadas. Então nós vamos ver que existe intervenção tanto quando a administração edita normas, né, que regulam as atividades particulares, quanto quando a administração ela mesma participa dessas atividades privadas, como é o caso, por exemplo, de bancos públicos, serviços de transporte, como é o caso do correio e assim por diante. Então existe uma intervenção direta da administração nessas atividades privadas. A administração pública, ela tem dois principais conceitos, tá? O primeiro conceito é o conceito de administração pública sob o critério formal, orgânico ou subjetivo. O que é administração pública nesse critério? A administração pública nesse critério são as pessoas que fazem parte, e pessoas, vejam aqui como pessoas jurídicas, certo? As pessoas que fazem parte dessa administração. Então aí nós estamos falando desde a União, os estados, os municípios, nós estamos falando das autarquias, nós estamos falando das fundações públicas, nós estamos falando das empresas públicas da sociedade de economia mista e assim por diante. Dentro do Poder Legislativo nós temos outras pessoas participantes da administração pública também, dentro do Poder Judiciário também e assim por diante. Então, a administração pública sob o critério subjetivo é relativo às pessoas que estão dentro da administração. E a administração pública sob o critério material ou objetivo está relacionado à atividade de administração pública. A atividade de administrar a res pública, que chama, né, aquilo que é do povo. Então aqui, no critério objetivo, isso tem relação muito mais com a atitude do que quem produz essa atitude. E aí, a administração pública é qual dos dois? A administração pública são os dois, tá bom? A administração pública são tanto aqueles que exercem quanto o que eles exercem. Beleza? Então, os dois conceitos eles são aplicáveis a depender de onde que a gente vê esse conceito. Isso aqui é interessante. A legislação traz o termo administração pública nos dois sentidos, em vários lugares da legislação, em vários lugares, inclusive, da própria Constituição Federal. Então, a gente tem que estar bem atento, porque esse termo administração pública, ele pode aparecer em ambos os sentidos, tá bom? Então, como a gente falou, o Estado, ele é formado principalmente por um tripé, né? Que seria o território, seria o povo e seria o governo soberano. E aí, dentro desse conceito de Estado, destrinchando esse conceito de Estado, é que a gente consegue entender um pouco melhor o que é de fato essa administração pública e como que ela age, digamos, no caso concreto, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente está falando de administração pública e a gente vai falar de algumas subdivisões da administração pública, no fundo, a gente está falando dos poderes do Estado,
Então, o Estado tem alguns poderes que ele pode exercer sobre a população, mas sempre com o poder emanando do povo, aquela questão constitucional, né? Então, tem alguns poderes que o Estado pode exercer e como que o Estado vai exercer esses poderes? Por meio de uma subdivisão de competências. Então, sempre a gente tem que lembrar que o poder do Estado é único. Tudo o que acontece, apesar de subdividido em órgãos, em divisões administrativas, dividido de várias formas diferentes, tudo isso é poder do Estado. E como poder do Estado, isso emana de um lugar só, que é o povo. Beleza. Então os poderes são únicos. O poder do Estado é único, né? E qual que seria essa divisão principal, então, que seria feita, né, desses poderes do Estado? Aquela divisão dos poderes tão famosa, né, trazida por Montesquieu, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, que exercem as três principais funções do Estado, digamos assim, que seriam legislar, decidir conflitos e aplicar a lei no caso concreto, executar, né? Essas, então, as três funções típicas desses três poderes. Tá? Então, a função típica do poder legislativo é editar leis, a função típica do poder judiciário é decidir os conflitos e a função típica do poder executivo é aplicar a legislação ao caso concreto, é executar todos aqueles planos da legislação e executar, digamos, o dia a dia do cuidado do munus público, né? Essa função primordial, função primária, digamos, desse poder. Mas a gente vai ver também que cada um desses poderes tem funções atípicas. Então, atipicamente, o poder judiciário exerce uma função executiva, na verdade, na sua própria administração. Então, aí já com uma outra palavra, né? Porque o poder executivo também, ele tem essa função de execução, ele tem essa função de planejamento, mas ele tem essa função também de administração de todo esse público, né? E aí o judiciário, quando ele se auto-organiza, ele está, na verdade, exercendo o poder do poder executivo, tá? Isso como função atípica, logicamente. O poder legislativo, quando julga o presidente da República em processo de impeachment, por exemplo, ele está, na verdade, exercendo uma função que seria do poder judiciário, que é resolver conflitos na prática. Então, nesse caso, eu tenho aí uma função atípica judiciária dentro do poder legislativo. E o poder executivo, por fim, quando edita leis, principalmente aqui nós estamos tratando de decreto, nós estamos tratando de medida provisória, nós estamos tratando de outras formas de legislação, né? Mas ele edita lei. Então, atipicamente, ele exerce uma função que não seria dele, a de edição de leis, naqueles casos específicos que a Constituição prevê, logicamente, e dentro dos limites que a Constituição prevê também. Beleza? Continuamos na próxima etapa da aula.